A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui no nosso ponto de encontro para a glória de Deus, para orarmos ao Senhor. Na introdução aqui da nossa oração, nós temos uma reflexão que está no Gênesis capítulo de número 17, capítulo 2, versículo de número 16 e 17, que o Senhor ordenou a Adão, dizendo: de todas as árvores do jardim comereis, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. Então, medite lá no que está escrito em Gênesis capítulo de número 2, o versículo 16 e 17, que o Senhor, ele fala para Adão que ele tinha essa liberdade. Ele fala para Adão que ele tinha este privilégio, mas que ele tinha também a responsabilidade. Deus coloca ele para lavrar, para cuidar do jardim, mas também o Senhor, ele lhe dá uma liberdade, mas ele te dá a responsabilidade de não ultrapassar os limites de Deus. E diante desse acordo, diante dessa assertiva, essa diretiva, essa vontade de Deus absoluta, o Senhor, ele é categórico, ele é real, ele é sucinto, ele é claro, ele é objetivo em transmitir a sua verdade, a sua vontade. O Senhor, sem rodeio, de forma clara, de forma esplêndida, de forma gloriosa, majestosa, sem ocultar, declarada, definida, não relativa, não genérica, mas de forma clara, não subjetiva, mas de uma forma clara, de uma forma total, de forma focalizada. O Senhor, ele dá ali uma ordem para o homem, e diante dessa ordem adivinha, ou dela vinha coisas gloriosas e maravilhosas, inclusive a visitação, o aconchego, certamente os planos, os projetos, e Deus preparando tudo para o homem naquele local. E isso era maravilhoso, isso era glorioso, enquanto durou essa comunhão, enquanto durou essa unidade, enquanto durava a visitação, que era diária, não era esporádica, mas era patente, era latente, era corriqueira na vida dele, era vibrante, era aconchegante. Não existia medo, não existia pavor, não existia ansiedade. Estava completo, estava repleto. E era uma comunhão linda, uma comunhão maravilhosa. Não havia briga quando Deus depois viu que não estava completo, Adão não estava completo. E o Senhor, ele projeta para o homem, ele tem a sua projeção e ele estabelece a sua vontade para que Adão fosse suprir as suas necessidades, mas para que também tivesse alguém que pudesse festejar com ele, comemorar, vibrar as realizações que ele fazia, que ele executava no seu dia a dia. Mentira de alguém que dizia assim que Adão não precisava trabalhar. Trabalhava, mas era prazeroso, era de forma vibrante, emocionante. Ele tinha a capacidade, ele conseguia decifrar, olhar e entender. Para cada animal, ele colocava ali o nome. Ele conseguia identificar pelas características o nome apropriado que ele daria para aquele animal. Meus amados irmãos, e
afunilando aqui essa mensagem, o que eu quero trazer é que nesses dias Deus tem colocado no meu coração. Porque nós vemos um desfavor, uma degeneração, sabe? Algo que acontece no mundo, que todas as vezes que essa coisa acontece, um, um desserviço à vontade de Deus. Acontece um desvário, acontece um desmando, acontece algo que tira todo o brilho do jardim, tira toda a beleza que existe. Sabe, as coisas não se tornam mais salutar, as coisas já não é mais. Ela perde a sua naturalidade. Porque se perdesse a naturalidade, ou melhor, se essa naturalidade fosse ampliada e agora a pessoa entrasse na dimensão espiritual, seria maravilhoso, mas não é isso que ocorre, que está ocorrendo. Mas o Senhor, Ele traz uma mensagem para o nosso coração antes de nós orarmos sobre essa questão. E o que eu estou me referindo é sobre a relatividade, sobre o que é relativo, sobre o que o mundo caminha hoje, sobre o que as pessoas, geralmente nos dias de hoje, eles aplaudem. Geralmente nos dias de hoje que muitos caminham para esse rumo. Mas você vê que quando as coisas passam a não ser reais, elas são irreais. Quando as coisas não passam a ser verdadeiras, elas passam a ser fantasiosas. É que o que o adversário prega. O que as pessoas hoje estão dando ouvido não é a vontade de Deus. Mas que nós possamos receber essa mensagem como remédio para a nossa vida. Como uma mensagem preventiva para a nossa vida. Ou corretiva para nossas vidas. Porque a palavra do Senhor, ela vem atuando em algumas vertentes, e duas delas é corretiva e preventiva. E que o Senhor venha colocar em nossas vidas força para que a gente venha sempre manter, sabe, a palavra do Senhor como ela é. Então, o que eu quero trazer com essa mensagem é que nós não podemos jamais ser relativo. Nós vemos que muitas pessoas que se desviam, que dão ouvido à voz do adversário, eles passam a ser dessa forma. Como se diz, muitas pessoas passam a ser light. Light não falando no sentido físico, mas no sentido em que utiliza. Quando se é light, não tem as mesmas proteínas, embora que falando na parte física, elas se tornam nutritiva para muitas pessoas de forma ideal, devido ao exagero que alguém utilizou daquilo que era natural. Mas, no seu sentido real, falando, trazendo no sentido espiritual, a palavra do Senhor, ela não pode ser adulterada, ela não pode ser suprimida, ela não pode ser visgada, aquilo que tem de real na sua palavra. Então, é o que o Senhor fala para Adão. Ele tem uma ordem estabelecida, ele tem regras, o homem tem ali as suas obrigações, ele tem os seus direitos, mas ele tem os seus deveres. E ele também tem punições, caso ele descumpra aquilo que o Senhor determinou. Meus amados irmãos, Deus, ele não muda. Ele não muda. Eu lembro que Deus usa um certo profeta para dizer a Israel, eu não mudo, por isso que vocês não pereceis, ó casa de Israel. Então, desta forma, Deus, ele trabalha para que nós viemos voltar para os trilhos, voltar para o rumo, voltar para o lugar certo, aonde há momento de trabalhar, onde há momento de descansar, onde há momento de executar as realizações, aonde há o momento certo de casar, de desfrutar daquele relacionamento, de receber a festa, o banquete.
e o tempo de executar as suas atividades. Me faz lembrar também do filho Gastão, do filho pródigo que saiu da casa do seu pai, que certamente estava enjoado daqueles compromissos diários. Porém, no momento certo tinha o pão, tinha o lazer, tinha a providência, tinha o auxílio, tinha um afago. Mas quando ele quer viver numa vida dissoluta, aí aquela paz que ele tinha, aquilo que aparentemente seria bom, aquilo durou pouco. Meu amado irmão, meu amado amigo, você que de repente acha que essa vontade que de repente bate no seu interior e que ela deve ser obedecida, que ela vem de encontro à palavra do Senhor ou vem contra a palavra de Deus, meu amigo, isso é um engano das trevas. Foi aquilo que surpreendeu Adão. E aí eu fico admirado com o que acontece nos dias de hoje. Existem pessoas que já conheceram a palavra e ele caiu da sua posição em Deus e acha que hoje tudo pode. Ele acha que está acima da palavra e que ele pode fazer e desfazer. E até que critica Jesus já ontem mesmo eu vi alguém dizer, assisti um vídeo de alguém dizer que Deus ele transitava do santo para o profano. Não, que Jesus transitava, fazia essa transitação, fazendo uma aplicação de forma destruída, irresponsável desta palavra. E não é assim que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, desde o Gênesis, o Senhor ele trata com responsabilidade, ele trata com clareza. Inclusive, eu não fiz esse levantamento, mas conta-se que Cristo ele falou mais do inferno do que o próprio céu. O Senhor ele mostrou a realidade para nossas vidas. Então nós devemos ter o cuidado para que nós não possamos desobedecer à vontade do Senhor. E eu costumo repetir aquilo que Paulo disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. E o Paulo mesmo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Depende do homem escolher essa posição em Deus. Ora, eu fico assim analisando, eu fico assim admirado, eu fico estupefato, eu fico, sabe, perplexo diante de uma situação em que o homem entende que diante dos homens eles têm as suas obrigações, que se ele não cumprir ele é punido, ele cai naquela malha fina, como alguém diz, ou em algum momento ele é surpreendido, mesmo que de repente ele não recebe a sua dura punição por enquanto, mas está guardado, está reservado. E muitos deles ainda sofrem a vergonha, o descrédito, ele sofre, sabe, aquela questão. E o Senhor estava colocando no meu coração que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre o relativismo. Ele disse assim, olha, bom é o sal, mas se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você ler em Mateus capítulo 5, você vai ver, depois das bem-aventuranças, o Senhor, ele fala essa questão. Ele mostra que é feliz aquela pessoa que teme a Deus, feliz as pessoas que cumprem com a vontade de Deus, mas é infeliz. Mostra a infelicidade daquelas pessoas que se degeneram, que entram pelo caminho do relativismo. Tá? Aí o que você se vê hoje, às vezes a pessoa fala assim, não existe uma regra estabelecida, você pode fazer tudo o que quiser. Paulo também falou sobre essa questão, ele falou assim, eu posso fazer tudo, eu posso todas as coisas, mas nem todas as me convêm. E ele diz assim, nem por uma delas eu vou ser deixado ser seduzido, vou deixar ser dominado por elas. Meus amados irmãos, que nós não possamos ser levado por esse desvario. Eu trago aqui uma mensagem, uma voz profética nesse momento, algo que consome a minha vida, o meu coração, e o que nós vemos que isso está sendo propagado diariamente, a palavra do Senhor está sendo distorcida, muitas pessoas chegam querendo conduzir, tirar dos trilhos, porque antes ele já foi seduzido pelo poder das trevas. Lembra que quando Eva, ela foi seduzida pela serpente, foi enganada, agora ela toma também, ela incorpora na sua vida a incumbência, o desejo, o intuito também de conduzir Adão na mesma sequência e na mesma situação. É bem verdade que Adão estava sabendo, mas ele se deixou engodar, ele se deixou fantasiar por aquela situação. Meus amados irmãos,
Deus, Ele dá oportunidade para todos. E não vamos deixar se levar por aquela questão, não, mas é porque eu não sabia. Glória a Deus. É mais fácil não assumir a nossa responsabilidade. É mais fácil fugir do propósito. Mas existe alguém que ouve a mensagem de Deus. Nós vemos que desde o Antigo Testamento existiam algumas pessoas que davam ouvido à palavra de Deus. Desde o início. Diz a palavra do Senhor que Adão, ele conhece depois novamente, ele se une à sua mulher novamente. Ele tem relação íntima com ela. Eles têm aquele momento de afago e de intimidade conjugal. E daquela intimidade, diz a palavra do Senhor, que Adão, ele gera um homem segundo a sua semelhança. E esse homem era Sete. E este, por sua vez, gera um homem que se chama Enós, ou Enos. E diz a palavra do Senhor, então se começou a invocar o nome santo ou o nome do Senhor. Nós vimos que existe aí alguém que se decide, alguém que coloca em seu coração, que toma uma empreitada, que investe em um projeto de forma consecutiva, de forma firme, em buscar a presença do Senhor, e a sua geração é alcançada pela graça maravilhosa do Senhor. Enquanto outra geração entra pelo despenhadeiro, pelo caminho da banalização, de tanto faz como tanto fez. Se eu fizer, Deus vai usar de misericórdia como usou com Caim. Aleluia. Se eu fizer, Deus vai estar comigo. Se eu não fizer, Deus vai estar comigo do mesmo jeito. Foi assim um descendente de Caim. Falou assim, olha, eu matei um jovem, um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Em outras palavras, eu não estou nem aí. Ele não cumpria com a vontade de Deus. Vivia pelo relativismo. É o que nós estamos vendo hoje. E o que a gente está vendo não depende de tempo de casa que a pessoa tem. Não depende de idade. Às vezes as canas estão brancas, os cabelos estão brancos. Mas não tem compromisso, não tem responsabilidade com a palavra de Deus. Olha, não deixa que essas pessoas sejam o seu guia. Confirma sempre com a palavra de Deus. Existem homens santos, homens que têm um zelo pela palavra do Senhor, mas existem pessoas que ele já se deteriorou, ele já se degenerou. E hoje faz um desserviço à sociedade e muitas pessoas, ainda houve muitas pessoas desse tipo. E muitos deles desigrejados. Que ele não teve a competência de permanecer numa comunidade, ou numa igreja, ou num convívio, porque muitas vezes não aceita a disciplina, não aceita a correção. E por não ser aceito, começa a enfermar, começa a fermentar. Assim como aconteceu no passado, assim como Coré, Datã e Abirão. E aí você vê que a pessoa não consegue se firmar nem de um lado nem de outro. Mas não é de admirar que muitas pessoas como essa ainda têm aplauso, ainda tem, sabe, pessoas que se aliam para entrar no mesmo desvário, na mesma sutileza e no mesmo relativismo. Mas que nós possamos continuar com a palavra do Senhor. Nós possamos continuar com a voz de Cristo. E lembra, meu irmão, que o Senhor Jesus Cristo diz assim, bom é o sal. Mas se o sal perdeu o seu sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Que Deus nos guarde no seu grande amor. Que o Senhor venha revestir a nossa vida para que nós possamos contrariar o poder das trevas. Porque Cristo não era relativo. Ele tinha uma verdade absoluta na sua vida. E hoje muitas pessoas, para aganhar, para ser bonzinho com todo mundo achar ele interessante, ele importante, eles querem fazer
sabe, acordo com todos. Mas diz a palavra do Senhor que uma certa vez Israel fez acordo com o inferno e com a morte, achando que seria livre, achando que não seria alcançado. Mas pelo contrário, aquilo que eles buscavam, com aquilo que eles fizeram acordo, não livrou eles, pelo contrário, foi a destruição deles. Então, meu amado irmão, meu amado ouvinte, você que tem um dom de Deus, você que tem, Deus te revelou algo e que você consegue vislumbrar a luz de Cristo, que hoje você é sal da terra e luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo disse que não se pode colocar uma luz debaixo da cama, mas sim no alto, no velador, para que possa dar luz a todos. Não pode se edificar uma casa, não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então continua brilhando a sua luz. Independente se as pessoas concordam ou não, você precisa estar do lado de Deus. Você precisa estar do lado da verdade. Porque sendo assim, surgirá uma esperança, surgirá uma luz. E essa luz será duradoura. Não uma luz que se apagará com a morte. Mas mesmo você morrendo, essa luz continuará brilhando, porque será Jesus em sua vida. Você vai continuar sendo um porta-voz de Deus. Você vai continuar sendo um servo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos ao Senhor. Papai bendito, em nome do Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que pedem oração no teu santo nome. A irmã Maria José, que pede oração sobre os seus filhos, pede oração também sobre aquela jovem que tentou o suicídio. Meu Deus, visita, Senhor da glória, as pessoas que pedem oração no teu santo nome. Os pedidos de oração, meu Pai, da irmã Janaína, entra com providência, meu Pai, da irmã Vilma, vai trabalhando, vai agindo, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, sobre os meus alunos. Entra com poder. Os meus alunos, meu Pai. Senhor, da nossa classe de discipulado na nossa igreja. Visita eles, visita meus companheiros, visita as pessoas que nos auxiliam, nossos superintendentes, nossos pastores, as obras que está sendo realizadas em Jandira. Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos cobre com teu sangue e que nada possa impedir de nós realizar a tua obra. Coloca os teus anjos, o teu exército acampado ao redor. Visita as vidas, visita com graça, visita com poder, visita minha família, que possamos estar ali unidos, juntos, realizando a tua obra, e que jamais possamos ser relativos, jamais possamos ser aguado, jamais possamos ser salobo, jamais possamos ser falsificado, ou degenerado, subjetivo, mas que possamos ter uma mensagem objetiva e possamos cumprir plenamente, meu Pai, como Paulo disse, combater legitimamente, Senhor, não pela metade, mas que possamos estar cheio e que possamos, meu Pai, usufruir e tomar posse dos dons que o Senhor coloca em nossas vidas, para que possamos executar a tua obra. Abençoa a irmã Vilma, irmã Dilma, abençoa a irmã Vilmar, abençoa, meu Pai, o irmão Francisco, que sempre interage conosco, Senhor, a irmã Neia, os seus servos, meu Pai, que está sempre aqui juntamente, orando juntamente conosco, que não revela o seu nome, mas que estão aqui frequentemente orando conosco, curtindo, compartilhando, Senhor, apreciando a tua gloriosa palavra. Senhor, ser conosco, Senhor, e que não possamos dar nenhum só passo, meu Pai, que jamais, que nunca, em nossa vida possamos ser relativo, e que nunca nós possamos se vender, meu Pai, mesmo que nós possamos sofrer, mas que nós possamos escolher a cruz de Cristo, que nós possamos perdoar, que nós não possamos ser um coração rancoroso, que muitos, meu Pai, deixaram o rancor entrar, e hoje fica tirando pedra contra a noiva do Cordeiro. Hoje, Senhor da glória, estão distante, hoje, Senhor da glória, se degenerou, é um sal, Senhor da glória, que está lançando fora, está sendo pisado pelas pessoas, está numa situação precária, nojenta, mas que o Senhor venha abrir os olhos, meu Pai, de muitos ainda, Senhor, e que Deus não venha deixar que esse irmão, essa irmã, que está um triz para desviar, para entrar pelo caminho, meu Pai, do desvário, da insatisfação, Senhor da glória, da inveja, Senhor da glória, Senhor da glória, e dos incompetentes que de repente não lideraram bem, e que isso nós não possamos, meu Pai, pegar para a nossa vida, tomar um mau exemplo, mas que possamos, meu Pai, tomar um exemplo de Cristo, que ele não injuriava, que ele foi lá e executou, cumpriu, independente do que as pessoas estavam cumprindo ou não a sua obra, ele cumpriu a sua. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e hoje nós vemos o resultado, meu Pai, que nós não possamos, meu Pai, abrir mão desses compromissos, que nós não possamos abrir mão desse jardim, que nós não possamos abrir mão, Senhor da glória,
do real, aleluia, do concreto, do absoluto, que nós não possamos entrar pelo caminho, meu Pai, do adversário, pelo caminho de Balaão, que se vendeu, não pelo caminho da relatividade. Meu Senhor, nos cobre com seu sangue, guarda-me, guarda a minha família, guarda o Samuel, guarda a Sara, a Laodiceia, Senhor, que possamos dizer uma só palavra, e o nome do Senhor seja glorificado e o poder das trevas seja neutralizado, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita cada irmão, meu Pai, se tiver alguém perturbado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno todo o poder das trevas, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita nossos professores, nossos líderes, abençoa nossas escolas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde nós fazemos parte, visita com poder os projetos que nós colocamos em Tuas mãos, as pessoas que nos auxiliam, Senhor da glória, visita com poder, visita minha parentela, meus cunhados, minhas cunhadas, visita, Senhor, faz a obra, minhas irmãs, meus irmãos, José Elton, Juscelino, Josilene, Girlene, Rosana, Senhor, visita com poder, visita, Senhor, que cada um possa, meu Pai, não ser relativo, não ser político no sentido de fazer politicagem, ser com as tuas coisas, não, Senhor da glória, mas que possamos dizer uma só palavra. Oh, Senhor, que nossa palavra seja sim, sim e não, não, para que nós não possamos, meu Pai, ser mensageiro do adversário, mas que possamos ser mensageiro de Cristo Jesus e que as vidas sejam libertas pelo poder da tua gloriosa palavra. Que nós não possamos, meu Pai, formar pessoas fracas, mas que possamos formar pessoas fortes, que não se curva, que não se vende, que não se rende, mas que só curva diante da tua palavra e que possa receber as benesses, as bênçãos oferecidas pelas tuas mãos poderosas e que possamos ser visitados e receber a tua gloriosa presença. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Receba o perdão, receba a bênção, receba a libertação. Você que precisa, você que não consegue dormir, você que se corta, que se fere, que se mutila, ou que não tem alegria no teu coração e que vive o relativismo e viu que foi apunhalado pelo adversário, mas que você vinha voltar de volta para o jardim. Que Deus te dá a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Veja que não existe problema que não tenha solução. O adversário que disse que não tem jeito, mas Cristo diz que tem jeito sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o poder das trevas seja neutralizada em nome do Senhor Jesus Cristo. E receba o perdão, receba a libertação, a cura divina e testemunhe os milagres de Deus fez na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portas abertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberdade, mas também responsabilidade de honrar com compromisso e servir a Deus com fidelidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, amém, e graças a Deus, amém.